A paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Josué, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 6. Diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, ao rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos que nos acompanham através desse momento de reflexão bíblica, iniciaremos a partir de hoje um novo livro da Bíblia em nosso momento de reflexão, o livro de Josué. O livro de Josué, ele é o primeiro dos históricos, pois saímos do Pentateuco, que correspondia aos 5 primeiros livros da Bíblia, enquanto que o livro de Deuteronômio foi todo escrito e todo o cenário daquele livro é às margens do Rio Jordão, o limite para entrar e possuir a terra prometida. Aqui no livro de Josué nós temos a travessia do Rio Jordão e o início da conquista das terras que o Senhor havia prometido dar aos filhos de Israel. Logo, nós vamos ver que algumas expressões desse texto ora lido nos chamam muito a atenção. Primeira coisa, o Senhor ele vai estar diante de Josué, autenticando a autoridade espiritual de Moisés, pois ele diz: Moisés, meu servo, ou Moisés, servo do Senhor. Então, o Senhor ele ratifica a autoridade espiritual que estava sobre Moisés, mas o Senhor também diz que Moisés, servo do Senhor, é morto. Ou seja, apesar de Moisés ser uma autoridade espiritual, o seu tempo havia passado. Agora, o Senhor está chamando para o lugar aonde Moisés ocupava a Josué, filho de Num. E o que o Senhor diz para Josué nos chama a atenção. Ele diz: olha que interessante, louvado seja o nome do Senhor. Ele diz assim para Josué: levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, para a terra que dou aos filhos de Israel. Ou seja, ele diz para Josué: Moisés ficou para trás. Agora o comando está nas suas mãos e o que eu quero, Josué, é que você passe esse Jordão. Ou seja, o limite de Moisés foi até aqui, a margem do Jordão. Mas a sua história, ela começa daqui para frente. Ou seja, agora você assume o comando e faz esse povo herdar a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, 2 coisas nós temos que observar aqui. Primeira, como diz um bom goiano, o Senhor não está dando a terra como herança para os filhos de Israel? Ora, quando o Senhor dá uma herança para nós, é diferente de quando nós damos uma herança para os nossos filhos.
Qual é a diferença? Enquanto que, quando nós temos alguma herança para os nossos filhos, eles não têm nenhum trabalho com a nossa herança. Ou seja, aquilo que nós batalhamos toda uma vida para construir, lhes é transferido sem nenhum esforço, sem nenhum sacrifício. Eles simplesmente tomam posse daquilo. Alguns, eles acabam com tudo porque não souberam o valor que teve, o trabalho para conquistar. Outros conseguem trabalhar com aquilo e têm as suas vidas transformadas. Mas quando o Senhor fala da sua herança para os filhos de Israel, ele diz para Josué: Josué, passa este Jordão. Você, Josué, vai fazer este povo herdar a terra que eu dei a eles. Aí veja só o que diz o versículo 5. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Ou seja, ele está dizendo assim: Josué, você vai lutar todos os dias da sua vida. Ou seja, ele estava dizendo assim: Josué, eu dei por herança essa terra para o povo, mas eles só vão possuí-la se eles guerrearem. Eles só vão possuírem se eles pelejarem por ela. Não é igual às nossas heranças. Ou seja, aqueles que fossem fracos, aqueles que fossem medrosos, aqueles que não tivessem coragem de pelejar, de guerrear, não tomariam posse da sua herança. Então, o Senhor diz: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Agora aqui tem uma promessa que nos chama muita atenção. Olha o que diz a segunda parte desse texto. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Aleluia! Quando o Senhor diz para Josué: assim como fui com Moisés, assim serei contigo, ele estava dizendo: Moisés foi um grande homem de Deus. Moisés fez grandes sinais no Egito. Moisés conduziu esse povo no deserto durante 40 anos. E você também tem a mesma ajuda que Moisés tinha para exercer o seu chamado, o seu ministério. Assim, nós vemos que o Senhor diz então para ele: olha, esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria. Então, meus queridos, só para Josué sentir e também o povo confirmar que Josué tinha uma autoridade diante de Deus, a Bíblia diz que quando o Senhor manda Josué atravessar o Rio Jordão, quando os sacerdotes tocam os pés sobre as águas do Rio Jordão, o Rio Jordão se abre. Assim como o Mar Vermelho se abriu diante de Moisés, as águas do Rio Jordão se abrem diante de Josué, declarando assim ao povo a autoridade espiritual que havia sido colocada sobre ele, para que ninguém duvidasse que aquele homem era um homem de Deus. Ei, o Senhor lhe chamou. O Senhor lhe chamou, o Senhor também, Ele está lhe dando uma capacitação para você fazer aquilo que Ele chamou você para fazer. Não temas, seja corajoso, seja forte, confie no Senhor, busque nele a sua fortaleza e você não vai ser envergonhado, porque Deus é contigo. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida e assim nós vamos caminhando agora no livro de Josué. Eu espero você em nossa próxima reflexão bíblica. Deus abençoe, obrigado, até lá. Convide alguém para vir participar desse momento de reflexão bíblica conosco. Deus abençoe você e até a próxima!